Algo novo começou a se mover na tua trajetória. Não depende do que você entende agora. O que estava pesado vai perdendo intensidade sem aviso, e um novo fluxo começa a te conduzir por caminhos diferentes. O que te prende em fases longas começa a se desfazer aos poucos. O teu interior já não responde da mesma forma diante do que acontece, e até o teu dia começa a seguir outro ritmo, como se tudo estivesse sendo reorganizado no silêncio. Quando o novo fluxo se abre, o antigo perde espaço. Situações que não avançavam começam a mostrar movimentos discretos. O que parecia sem saída encontra alternativas no caminho, e o rumo das coisas muda sem você forçar nada, sem pressão, sem desgaste, sem correria interna. O que estava travado começa a responder ao novo tempo. O que te cansava por dentro vai perdendo intensidade com o tempo, e uma firmeza diferente começa a nascer dentro de você. Coisas que antes te afetavam já não têm o mesmo impacto. Não é acaso mudando direção, é alinhamento sendo colocado onde ninguém interfere. Quando Deus abre um novo fluxo na tua vida, nada volta ao estado antigo. Não é o que você está vendo que define o que está acontecendo. Algo invisível começou a conduzir teus passos agora. O que estava pesado perde força sem explicação clara, e o novo fluxo começa a te envolver aos poucos. O que te deixava preso em fases longas começa a se desfazer gradualmente. O teu jeito de reagir às situações muda sem você perceber. Quando começou, e até o cotidiano ganha outro tipo de leveza, como se tudo estivesse sendo reorganizado por dentro. Quando a direção vem de cima, o antigo perde sustentação. Situações que não avançavam começam a mostrar caminhos inesperados. O que parecia bloqueado encontra abertura no percurso, e o ritmo da tua vida muda naturalmente, sem pressão, sem desgaste, sem força forçada. O que ninguém percebe já está conduzindo o que vem depois. O que te drenava por dentro vai perdendo intensidade com o tempo, e uma firmeza nova começa a se estabelecer dentro de você. Coisas que te afetavam antes já não atingem da mesma forma. Não é acaso ajustando tua história.
enxerga. Quando o invisível começa a te guiar, nada volta ao estado antigo. Ai, 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 ai. Algo começou a mudar no teu percurso sem aviso. Não depende do que você controla ou entende. O que estava pesado vai perdendo força no caminho, e uma nova ordem começa a surgir ao teu redor. O que te mantinha preso em fases longas vai se desfazendo aos poucos. O teu interior já não reage da mesma forma diante do que acontece, e até pequenas partes do teu dia começam a se encaixar diferente, como se tudo estivesse sendo ajustado no silêncio. Quando a mão de Deus se move, o antigo não permanece. Situações que não tinham avanço começam a apresentar sinais novos. O que parecia sem saída encontra caminhos que não eram vistos antes. E o ritmo da tua vida muda sem você perceber o instante exato. Sem esforço, sem desgaste, sem pressão interna. O que estava parado começa a responder ao novo tempo. O que te cansava por dentro vai perdendo intensidade com o passar dos dias, e uma estabilidade diferente começa a se firmar no teu interior. Coisas que te afetavam antes já não têm o mesmo impacto. Não é acaso reorganizando teu caminho, é direção sendo colocada onde ninguém interfere. Quando Deus entra em ação no teu caminho, nada volta ao estado antigo. Não é pressa, não é coincidência. Algo começou a se alinhar no teu caminho agora mesmo. O que parecia sem direção ganha um novo rumo silencioso, e o que estava pesado começa a perder força devagar. O que te prendia em situações que se repetiam vai se desfazendo aos poucos. O teu jeito de reagir ao que acontece já não é o mesmo de antes, e até o teu dia começa a responder de forma diferente. Coisas simples começam a fluir sem tanta resistência, como se portas internas estivessem sendo ajustadas por dentro. Quando o céu muda o curso, o antigo não sustenta mais o lugar.
Situações que pareciam sem saída começam a revelar novos caminhos. O que estava travado encontra brechas que antes não existiam. E o ritmo da tua vida começa a seguir outra direção. Sem pressão, sem desgaste, sem correria interna. O que ninguém consegue explicar está sendo ajustado em silêncio. O que te cansava por dentro vai perdendo intensidade com o tempo. E uma firmeza nova começa a nascer dentro de você. Coisas que te afetavam antes já não têm o mesmo impacto. Como se algo tivesse reorganizado teu interior. Não é acaso mudando tua história, é direção sendo colocada no lugar certo. O tempo de Deus abriu na tua vida. E nada volta ao estado antigo. Não é visível, mas já está em andamento. Algumas coisas perderam o peso que tinham antes. E o que estava preso começa a se desfazer sem aviso. Como se uma mudança silenciosa tivesse sido ativada agora. O que antes te deixava preso em certo ciclo já não te segura da mesma forma. Há uma diferença no jeito como você sente, reage a situações. E até coisas simples do dia começam a fluir de outro jeito. Sem esforço, sem tentativa, sem explicação clara. Quando algo maior atua, o antigo perde sustentação. Situações que pareciam sem saída começam a mostrar rotas inesperadas. O que estava travado encontra pequenos espaços de movimento. E o ritmo da tua vida muda sem você perceber. Exatamente quando começou, apenas acontece. O que não era possível antes começa a ganhar forma agora. O desgaste que você carregava vai diminuindo com o tempo. E uma estabilidade diferente vai surgindo dentro de você. Coisas que te atingiam já não tem o mesmo efeito. Não é coincidência reorganizando caminhos, é direção sendo ajustada, além do que você enxerga. Quando você perceber com clareza, nada mais volta a ser como antes.
ficou parado por tanto tempo começa a reagir agora. Não é força humana, não é esforço teu. É algo sendo impulsionado de um nível que você não vê. E tudo ao redor começa a ganhar outro sentido. O que te deixava preso em ciclos antigos vai perdendo influência aos poucos. O teu modo de encarar as situações já não segue o mesmo padrão. E respostas que antes demoravam começam a surgir de forma inesperada, como se caminhos novos estivessem aparecendo sem aviso. Quando o movimento vem de cima, o que estava parado não resiste. Situações que pareciam sem solução começam a mostrar alternativas discretas. O que estava bloqueado encontra pequenas aberturas no percurso, e o ritmo da tua vida começa a mudar naturalmente, sem pressão, sem desgaste interno. O que ninguém conseguia mexer começa a se mover sozinho. O que te cansava por dentro vai perdendo intensidade com o tempo, e uma firmeza nova começa a se estabelecer dentro de você. Você percebe que já não sente nem reage como antes. Não é acaso reorganizando tua história, é direção sendo colocada onde ninguém alcança. O que estava parado já não permanece mais no mesmo lugar. Nada disso está fora de controle. Tem algo sendo conduzido no teu processo agora mesmo. Coisas que pareciam paradas começam a perder resistência aos poucos, e uma direção diferente começa a aparecer, sem você perceber de imediato. O que te segurava por dentro vai se soltando gradualmente. O teu jeito de lidar com o dia muda, sem esforço consciente. E até decisões simples começam a ficar mais claras no caminho, como se algo estivesse ajustando tua forma de viver em silêncio. Quando o processo é guiado, o antigo perde força sozinho. Situações que não avançavam começam a mostrar pequenos sinais de movimento. O que parecia fechado começa a abrir espaço aos poucos, e o fluxo da tua vida começa a seguir outro ritmo naturalmente, sem pressão, sem desgaste interno. O que estava sem resposta começa a se reorganizar.
você percebe que já não reage como antes. Não é acaso mexendo no teu caminho, é direção sendo colocada onde ninguém interfere. Quando Deus entra no teu processo, nada volta ao estado antigo. O que você viveu até aqui não define o que vem agora. Algumas coisas começam a perder sustentação sem aviso, e uma mudança mais profunda vai reorganizando tudo por dentro. Sem pressa, sem explicação, sem depender do externo. Estruturas internas que te mantinham preso vão se enfraquecendo aos poucos. O teu modo de reagir ao que acontece já não segue o mesmo padrão de antes. E até o teu olhar sobre as situações começa a mudar naturalmente, como se outra forma de enxergar estivesse nascendo em silêncio. Quando o velho cai, o novo encontra espaço pra nascer. Caminhos que pareciam sem saída começam a mostrar alternativas discretas. O que estava bloqueado encontra pequenas aberturas no percurso. O movimento das coisas começa a ganhar outra fluidez, sem esforço, sem pressão, sem desgaste interno. O que estava preso começa a se desfazer sem resistência. O que te drenava emocionalmente vai perdendo força com o tempo, e uma firmeza diferente começa a se estabelecer dentro de você. Você percebe que já não sente como sentia antes. Não é acaso desmontando tua história, é direção sendo reconstruída no lugar certo. O que Deus começou a desconstruir já não volta ao formato antigo. O que parecia parado já não está mais no mesmo lugar. As coisas ao teu redor começam a perder o formato antigo, e o ritmo da tua vida já não acompanha o de antes. Sem aviso, sem explicação, sem controle teu. Situações que te seguravam vão soltando aos poucos a intensidade. O teu jeito de lidar com os dias muda sem esforço consciente, e decisões simples começam a vir com mais clareza, como se algo interno estivesse sendo ajustado em silêncio.
quando o alinhamento acontece, o antigo não se sustenta. Caminhos que não avançavam começam a ganhar movimento discreto. O que parecia fechado encontra brechas inesperadas no percurso, e o fluxo dos teus dias começa a seguir outro padrão, sem pressão, sem desgaste emocional. O que não se vê é o que mais reorganiza tudo. O que te cansava por dentro perde intensidade com o tempo, e uma estabilidade nova começa a se firmar no teu interior. Você percebe que já não reage como reagia antes. Não é acaso mudando direção, é ajuste acontecendo no invisível. Quando tudo se reposiciona, nada volta ao formato antigo. Tem algo mudando sem você perceber de imediato. Não é barulho, não é aviso, não é acaso. O que estava travado começa a perder força aos poucos, e uma nova sequência começa a se formar na tua jornada. O que antes te deixava preso em repetições começa a se quebrar naturalmente. A forma como você reage às situações já não é a mesma de antes, e até o jeito de seguir o dia começa a ficar mais leve, como se algo estivesse ajustando teu interior aos poucos. Quando a direção muda por dentro, o externo acompanha. Que não avançavam começam a mostrar pequenas respostas. O que parecia sem saída começa a abrir alternativas no percurso, e oportunidades discretas começam a surgir no caminho, sem pressão, sem esforço forçado. O que estava parado começa a responder ao novo tempo. O que te desgastava vai perdendo intensidade com o tempo, e uma firmeza nova começa a se estabelecer dentro de você. Você percebe que já não sente como sentia antes. Não é acaso reorganizando tua história, é direção sendo colocada onde ninguém enxerga. O que Deus começou a tocar no teu caminho já não volta ao estado antigo.
Existe algo mudando na tua caminhada neste momento. Não depende do que você controla, nem do que você planejou. O que parecia pesado vai perdendo força ao longo do caminho. E uma nova direção começa a surgir diante de você. O que antes te prendia em ciclos repetidos vai ficando distante. Situações do passado já não têm o mesmo impacto no teu presente. E o teu jeito de encarar a vida começa a mudar aos poucos, como se um novo entendimento estivesse sendo formado dentro de você. Quando algo maior assume direção, o antigo perde domínio. Coisas que não se moviam começam a dar sinais de avanço. O que parecia sem saída começa a abrir alternativas inesperadas, e oportunidades simples começam a aparecer no caminho, sem esforço forçado, sem desgaste interno. O que estava parado começa a ganhar movimento natural. Te consumia emocionalmente vai perdendo intensidade com o tempo, e uma estabilidade diferente começa a se formar dentro de você. Você percebe que já não reage como antes às mesmas situações. Não é acaso mudando teu destino, é direção sendo ajustada, onde ninguém interfere. Deus já começou a mudar a direção da tua vida, e nada volta ao estado antigo. Não é algo comum que está acontecendo no teu ambiente. Existe uma mudança silenciosa atingindo a tua casa neste momento. O que estava pesado começa a perder intensidade sem explicação, e tudo ao redor começa a seguir outra direção. O que antes deixava o clima carregado vai se desfazendo aos poucos. As reações dentro do teu lar já não seguem o mesmo padrão, e pequenas atitudes do dia a dia começam a acontecer de forma diferente, como se algo estivesse alinhando tudo por dentro. Quando o céu se move, o ambiente responde. Situações que não tinham solução começam a mostrar saída. O que parecia travado começa a ganhar fluidez, e o que estava confuso começa a se organizar naturalmente, sem esforço, sem pressão. O que ninguém entende
sendo ajustado agora. O que antes gerava desgaste vai perdendo força com o tempo. O ambiente dentro da casa começa a ficar mais leve e uma sensação diferente começa a ocupar os espaços do teu dia, como se tudo estivesse sendo reposicionado. Não é acaso, não é coincidência, é algo maior atuando onde você vive. O céu já está mexendo na sua casa agora, e nada continua igual. O que você sente dentro da sua casa agora não é o mesmo de antes. Existe uma mudança acontecendo no ambiente sem barulho nenhum. Coisas que estavam pesadas começam a perder força aos poucos, e uma nova direção começa a se formar no teu redor. A tensão que antes parecia constante vai diminuindo naturalmente. Situações do dia a dia já não geram o mesmo impacto de antes. E até o jeito de conversar, reagir e agir vai ficando diferente, como se algo estivesse ajustando tudo por dentro e por fora. Quando Deus entra, até o ambiente muda de comportamento. O que não avançava começa a se destravar aos poucos. Coisas que pareciam paradas começam a ganhar movimento, e o que estava confuso vai se organizando no caminho, sem pressão, sem força humana. O que era pesado começa a sair do lugar naturalmente. O que antes gerava desgaste emocional vai perdendo intensidade. Situações que te afetavam já não têm o mesmo efeito, e uma leveza diferente começa a ocupar o teu ambiente, como se tudo estivesse sendo reorganizado de dentro pra fora. Não é acaso mudando o cenário, é intervenção no que ninguém vê. Quando Deus entra, o ambiente nunca mais fica igual. Não tem barulho, mas tem mudança acontecendo. O teu ambiente já não carrega a mesma densidade de antes, e algo invisível começa a reorganizar tudo ao redor de você. Sem pressa, sem anúncio, sem explicação humana.
padrões mentais antigos vão perdendo repetição com o tempo. O interior deixa de reagir no mesmo nível diante das mesmas situações. E um novo estado de calma vai surgindo em partes que antes eram instáveis, sem esforço consciente, sem controle direto. Quando o silêncio de Deus atua, o antigo perde sustentação. Coisas que não se moviam começam a apresentar sinais sutis de avanço. O que parecia travado encontra pequenas aberturas no percurso. E o fluxo dos teus dias deixa de seguir o mesmo formato, sem pressão, sem desgaste interno. O que ninguém percebe já está sendo ajustado. Reações emocionais antigas vão perdendo intensidade naturalmente. O que te prendia por dentro já não exerce o mesmo efeito. E uma firmeza nova começa a se estabelecer no teu interior, como se algo estivesse sendo reconstruído aos poucos. Não é acaso mudando direção, é alinhamento acontecendo no invisível. O silêncio que Deus está usando na sua casa já está transformando tudo. Algo mudou dentro da sua casa. Não foi barulho, não foi aviso, não foi explicação, mas o ambiente já não carrega o mesmo peso de antes. E uma mudança silenciosa começou a acontecer ao redor de você. Pensamentos que te prendiam em ciclos longos vão perdendo força aos poucos. O teu interior já não reage com a mesma intensidade diante das mesmas coisas. Há um novo jeito de lidar com o cotidiano nascendo dentro de você, sem esforço, sem pressão, sem controle consciente. Quando o invisível atua, o antigo deixa de sustentar o mesmo lugar. Situações que não tinham andamento começam a mostrar pequenos movimentos. O que parecia fechado encontra espaço inesperado para a mudança. E o ritmo dos teus dias começa a seguir outro padrão, sem tensão, sem desgaste emocional. O que não se percebe com os olhos já está em ação. Reações antigas vão perdendo intensidade de forma natural. O que antes te consumia por dentro já não mantém o mesmo domínio. E uma estabilidade nova começa a surgir sem você forçar nada, como se algo estivesse sendo reconstruído em silêncio. Não é
acaso reorganizando caminhos. É direção sendo colocada onde ninguém interfere. O que começou a mudar na tua casa não volta ao estado anterior. Não é o tempo que mudou isso. É algo entrando antes das tuas próprias decisões. O ambiente ao teu redor começa a responder diferente agora. E o que estava pesado perde sustentação aos poucos. Pensamentos que antes te prendiam em ciclos repetidos começam a enfraquecer. O teu interior já não reage com a mesma intensidade de antes. Há um tipo de reorganização acontecendo no teu modo de lidar com o dia. E isso altera até pequenas escolhas, sem esforço consciente. Quando algo maior se estabelece, tudo que era antigo perde força. Situações que não saíam do lugar começam a mostrar movimento discreto. O que parecia fechado encontra abertura inesperada no percurso. E o fluxo do teu cotidiano deixa de seguir o mesmo padrão, sem pressão, sem desgaste interno. O que não se vê também governa o que se sente. Reações emocionais antigas vão perdendo intensidade naturalmente. O que te consumia por dentro já não tem o mesmo domínio. E uma estabilidade nova começa a se formar sem esforço da tua parte. Como se algo estivesse sendo refeito no silêncio. Não é acaso mudando direção, é alinhamento acontecendo em outro nível. Começou a ser movido, não volta ao ponto antigo. Não é o que você estava esperando, mas já começou a acontecer. O que parecia travado perde a força sem explicação. E uma mudança diferente começa a atravessar tua vida agora. Sem aviso, sem controle, sem depender de nada ao redor. Coisas que te seguravam por dentro começam a se dissolver. Aos poucos, já não responde da mesma forma de antes. E até situações simples ganham outro movimento no caminho, como
como se tudo estivesse sendo reorganizado em silêncio. Quando o novo tempo chega, o antigo não se sustenta. O que não avançava começa a encontrar brechas inesperadas. O que parecia fechado começa a dar sinais de abertura. E o fluxo da tua caminhada começa a mudar de direção naturalmente, sem pressão, sem esforço forçado. O invisível já está conduzindo o que você ainda não entende. O que te desgastava vai perdendo intensidade com o passar do tempo. E uma estabilidade diferente começa a nascer dentro de você. Você percebe que não reage mais como antes às mesmas coisas. Não é acaso reorganizando tua história. É direção sendo colocada no lugar certo. Um novo tempo já começou pra você. E nada volta ao ponto antigo. Não é o acaso que está escrevendo essa fase da tua vida. Algo maior entrou no teu processo agora. O que estava pesado começa a perder intensidade sem explicação. E um novo direcionamento começa a surgir por dentro e por fora. O que te mantinha preso em ciclos antigos vai se desfazendo gradualmente. O teu jeito de lidar com os dias começa a mudar sem você perceber. E até pequenas situações começam a fluir de outra maneira, como se tudo estivesse sendo reorganizado no silêncio. Quando o céu entra no processo, nada continua igual. Situações que não avançavam começam a mostrar caminhos novos. O que parecia fechado encontra abertura no percurso. E o ritmo da tua vida muda naturalmente, sem pressão, sem desgaste, sem força forçada. O que estava travado começa a responder ao novo tempo. O que te cansava por dentro vai perdendo intensidade com o passar dos dias. E uma firmeza diferente começa a se estabelecer dentro de você. Coisas que antes te afetavam já não têm o mesmo impacto. Não é acaso ajustando tua história. É direção sendo colocada onde ninguém interfere. Nada volta ao estado antigo. Algo começou a se abrir onde ninguém estava vendo. Não é força humana, não é coincidência. O
que estava pesado vai perdendo intensidade aos poucos, e um caminho novo começa a ser formado diante de você. O que te prendia em fases longas começa a se desfazer gradualmente. O teu interior já não responde da mesma forma diante do que acontece, e até o teu dia começa a seguir outro tipo de fluxo, como se tudo estivesse sendo reorganizado no silêncio. Quando Deus abre caminho, o antigo não sustenta mais o lugar. Situações que não avançavam começam a mostrar alternativas discretas. O que parecia sem saída encontra espaço no percurso, e o ritmo da tua vida muda naturalmente, sem pressão, sem desgaste, sem esforço forçado. O que estava bloqueado começa a se reorganizar sozinho. O que te cansava por dentro vai perdendo intensidade com o tempo, e uma firmeza nova começa a se estabelecer dentro de você. Coisas que antes te atingiam já não têm o mesmo impacto. Não é acaso abrindo direção, é alinhamento acontecendo além do visível. Quando Deus abre caminho no invisível, nada volta ao estado antigo. O que parecia comum já não está mais no mesmo lugar. Há um movimento invisível reorganizando teu caminho agora. O que estava pesado vai perdendo força sem explicação, e algo novo começa a conduzir teus passos. O que te mantinha preso em fases longas vai se desfazendo aos poucos. O teu jeito de reagir ao dia começa a mudar sem esforço, e até o que parecia igual começa a ter respostas diferentes, como se tudo estivesse sendo ajustado por dentro. Quando o destino é tocado, nada permanece no mesmo lugar. Situações que não avançavam começam a mostrar novos caminhos. O que parecia sem saída encontra alternativas inesperadas, e o ritmo da tua vida muda naturalmente, sem pressão, sem desgaste, sem força forçada. O que estava travado começa a se mover em silêncio. O que te cansava por dentro vai perdendo intensidade com o tempo, e uma firmeza nova começa a nascer dentro de você. Coisas que te afetavam antes já não têm o mesmo efeito. Não é acaso, mudando tua história,
É direção sendo colocada onde ninguém interfere. Deus mexe no teu destino, nada volta ao estado antigo.